Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar na evolução da hotelaria. A jornada da hospitalidade é fascinante, sabe? Ela sai lá daquelas necessidades mais básicas de sobrevivência na antiguidade e viaja até se transformar na multibilionária e moderna indústria global que a gente conhece hoje. É uma evolução fantástica de estruturação e de negócios, que vamos destrinchar a partir de agora. Imagina só como seriam os deslocamentos humanos sem ter um lugar seguro para ficar. Hoje em dia, a gente pensa em hotel e já vem na cabeça férias, viagens a trabalho, uma cama super confortável. Mas nos primórdios da humanidade, encontrar um pouso era literalmente uma questão de sobrevivência. Era buscar teto, proteção contra perigos e o mínimo de higiene em viagens que costumavam ser exaustivas. A hospedagem era aquele substituto vital da casa deixada para trás. Bom, o nosso roteiro para essa análise é o seguinte. Primeiro, a origem da hospitalidade. Depois, o nascimento do hotel moderno. Passando pela era das grandes redes, os primeiros passos no Brasil, a fase dos casinos e a retomada, até a gente chegar na hotelaria contemporânea. Vamos nessa? Seção 1. A origem da hospitalidade. Voltando um pouquinho no tempo, os nossos primeiros registros históricos apontam lá para a Grécia e Roma. Entre os gregos, a gente tem a construção do Asylon, logo na época dos primeiros Jogos Olímpicos. A ideia já era oferecer repouso, privacidade e uma proteção básica para os atletas que viajavam até lá para cerimônias. Já na organização romana, a gente consegue ver um abismo social gigante. O Império Romano construiu uma malha viária enorme, e com isso vieram dois tipos super diferentes de acomodação. De um lado, a estalagem, um local bem refinado, exclusivo para nobres e oficiais do exército. Do outro, o estábulo. E olha, não era força de expressão não. O estábulo não abrigava só os plebeus. Tinha que acomodar gado, animais de montaria, mercadorias, tudo no mesmo lugar. Uma separação de classes bem rígida e institucionalizada. Avançando para a Idade Média, rola uma baita mudança de paradigma. A hospitalidade, que era vista antes quase como uma virtude espiritual, oferecida de graça na maioria das vezes por mosteiros, precisou evoluir. Com a Revolução Mercantil e o surgimento de novas rotas comerciais cruzando a Europa, a Ásia e a África, o vai e vem de carruagens transformou a hospedagem em um negócio de verdade. O pessoal passou a vender não só a cama, mas comida, cocheiras e manutenção para quem vivia na estrada. Seção 2. O nascimento do hotel moderno. A virada definitiva da hotelaria para essa atividade econômica superestruturada aconteceu de mãos dadas com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo. Tecnologias do século XIX, tipo a eletricidade, os trens e os barcos a vapor, foram as grandes turbinas dessa mudança. E o ritmo das inovações a partir daí é de cair o queixo. Em 1794, surge em Nova York o primeiro prédio projetado do zero para ser um hotel já com 73 quartos. Aí damos um salto para 1829 com a famosa Tremont House em Boston. Depois, em 1870, Cesar Hitz entra em cena padronizando o luxo com banheiros privados. E em 1908, a gente chega ao modelo moderno comercial com o Statler Hotel. Mas, espera aí, vamos entender por que exatamente a Tremont House foi um marco tão incrível. O grande pulo do gato aqui foi a privacidade. A Tremont House ganhou até o apelido de Adão e Eva da hotelaria, porque inventou a ideia de um quarto para apenas uma ou duas pessoas, o famoso single e o double. Antes disso, acredite se quiser, as pessoas dividiam quartos e até camas com totais desconhecidos. E a revolução não parou por aí. Eles colocaram fechaduras nas portas, bacias de água no quarto. Mas o ápice do conforto comercial acessível veio mesmo em 1908, com Ellsworth Statler, lá em Buffalo. Ele criou o primeiro hotel moderno de verdade para as massas, com luz elétrica, água corrente e portas corta-fogo. E a sacada de marketing genial dele foi um slogan super direto: um quarto e um banho por $1,50. Foi a frase perfeita para democratizar e vender conforto para o viajante comum. Seção 3. A era das grandes redes. Chegando no período pós-Segunda Guerra Mundial, a economia global expande, a renda familiar aumenta e a aviação comercial literalmente decola. As distâncias diminuem drasticamente e o setor se prepara para uma verdadeira explosão em escala mundial. O combustível desse boom foram as cadeias hoteleiras. A ideia era brilhante: manter exatamente o mesmo padrão físico e de serviços, não importa em qual país o hotel estivesse. O Holiday Inn surfou muito nessa onda a partir de 1952. E nos anos 70, as gigantes da aviação civil decidiram entrar no jogo. A Air France ajudou a criar os hotéis Méridien e aqui no Brasil, a Varig fundou a famosa rede Tropical de hotéis.
Nos anos 80, a indústria atinge um nível de sofisticação absurdo. Acaba aquela história de hotel tamanho único. Redes gigantes, tipo a Accor, começam a criar marcas totalmente diferentes focadas em nichos específicos. Sofitel para o luxo, Novotel para o mercado intermediário e Ibis para o econômico. Junto com isso, vem a automação dos processos gerenciais e aquelas sacadas incríveis de marketing, como os programas de pontos e milhas que a gente adora, para fidelizar clientes. Seção 4. Primeiros passos no Brasil. Mas e por aqui? Como se estruturou a nossa hospitalidade? Durante todo o período colonial brasileiro, esse lado comercial demorou bastante a engrenar. Quem recebia os viajantes na prática eram os grandes casarões de engenhos de açúcar, algumas fazendas e, claro, as ordens religiosas, nos mosteiros. A virada de chave acontece por volta de 1808, com a abertura dos portos. O Rio de Janeiro, de repente, lotou de estrangeiros. Aí rola até um rebranding, uma transição semântica das antigas hospedarias e tavernas para o termo francês hotel. Assim mesmo, bem chique. Foi uma jogada comercial estratégica adotada lá para 1817 para atrair e passar credibilidade para esses estrangeiros todos que chegaram depois da vinda da família real portuguesa. Daí para frente, os saltos na nossa evolução são enormes. Dessa fase da realeza, em 1808, pulamos para a década de 1870, quando as ferrovias levam os primeiros grandes hotéis para São Paulo. Em 1908, o Rio inaugura o icônico Hotel Avenida. O setor vinha num ritmo excelente até chegarmos em 1946, um ano fatídico que virou o mercado de cabeça para baixo com a proibição dos jogos de azar no país. Seção 5. Casinos e a retomada. Nas décadas de 30 e 40, o Brasil viveu uma era super glamourosa. Capitais e cidades de águas termais viram surgir hotéis casino luxuosíssimos. Só que o decreto de 1946 cortou o barato de todo mundo. Com a proibição, muitos desses resorts imponentes simplesmente faliram e fecharam as portas da noite para o dia. Mas alguns bravos sobreviveram. E o Grande Hotel São Pedro é um marco arquitetônico dessa era. Ele foi um dos raríssimos resorts a aguentar o golpe de 1946. Ele se adaptou, foi meticulosamente restaurado com o passar das décadas e hoje atua de uma forma brilhante. Virou uma das mais prestigiadas escolas de hotelaria administrada pelo Senac. Ou seja, um prédio histórico formando a nova geração da nossa hospitalidade. Bom, depois da crise dos cassinos, o setor levou mais de uma década para respirar fundo e retomar o crescimento, o que só foi acontecer nos anos 60 e 70. Essa retomada foi impulsionada por incentivos fiscais pesados do governo através da Embratur. Isso serviu de sinal verde para que redes internacionais enormes, como Hilton, Meridian e Caesars Park, desembarcassem no Brasil, trazendo uma nova onda de profissionalização e padrões bem rigorosos. Seção 6. A hotelaria contemporânea. O Brasil entra num novo ciclo de modernização, que ganha corpo de verdade a partir da estabilização da economia nos anos 90. Foi a hora de adotar de vez novas tecnologias, aprimorar a infraestrutura e trazer modelos de operação flexíveis, de olho nas novas necessidades de quem viaja. E um exemplo perfeito dessa inovação por aqui são os flats. Eles ganharam muita força entre os anos 80 e 90, sendo administrados por operadoras de peso como Transamérica e Accor. O flat é aquele modelo híbrido incrível. Oferece o melhor dos dois mundos, serve perfeitamente para uma estadia temporária, clássica de hotel, ou até como uma moradia permanente, mas com todo o serviço de hotelaria junto. Uma prova e tanto da versatilidade do setor atual. Para a gente fechar o arco dessa jornada, é super importante notar uma virada de chave no conceito de hospedagem. Lá atrás, o dono da estalagem ficava na beira da estrada simplesmente esperando quem precisava de abrigo. Hoje o jogo virou. Um hotel moderno, cheio de design, spas, áreas de esporte, centros de convenções, não é mais só um lugar para dormir. Ele frequentemente é o próprio destino da viagem. Virou um ecossistema completo de entretenimento e negócios. Da Roma Antiga, passando pela Revolução de César Hitz, pelos cassinos brasileiros, até as enormes redes globais, a hospitalidade sempre soube se reinventar. Mas com a velocidade da tecnologia de hoje, a inteligência artificial e viajantes cada vez mais exigentes, fica a reflexão. Como as inovações vão forçar a próxima revolução nesse setor? Qual vai ser o novo salto dessa multibilionária e incansável indústria? Muito obrigado pela companhia ao longo dessa imersão nas raízes e na estrutura da hotelaria. E até a próxima análise.